No Conta Pra Nós desta semana, nós vamos ter uma conversa muito informal e informativa com o Dr. Renato Zanetti. Aqui ele é diretor do hospital, doutor? Sou diretor técnico do Hospital de Cunha Porã e venho ao programa para tirar suas dúvidas sobre ortopedia. Gente, tire suas dúvidas, assistam ao programa e o doutor vai estar aqui solucionando todas as suas dúvidas. Um beijo! Olá, sejam bem-vindos à Top TV ACC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Renato Zanetti, ortopedista aqui em Cunha Porã e também diretor do hospital, doutor. Sou o Dr. Renato Zanetti, um prazer estar aqui no programa, a todos os telespectadores. E sim, atuo aqui em Cunha Porã e também em Maravilha. Quanto tempo que o senhor está aqui? Estou há 1 ano e meio já na região aqui do Extremo Oeste, atuando na cidade de Maravilha, Cunha Porã, e faço algumas outras cidades ali. Também atuo em Palmitos e outras cidades ali perto de São João, Itapiranga, Descanso. Mas eu tenho o consultório aqui mesmo em Maravilha e Cunha Porã, que eu sou diretor técnico do hospital, há 1 ano e meio que eu já faço esse trabalho aqui. E o senhor também o doutor faz as cirurgias eletivas aqui no nosso hospital em Cunha Porã? Isso, eu faço atendimentos via Merrius, né, que é o plano público aqui da região. Faço atendimentos Unimed e SC Saúde. E realizo as cirurgias tanto dos municípios credenciados pela Merrius e via particular também, todos aqui no hospital de Cunha Porã. A gente tem toda a aparelhagem, equipamentos ali para realizar esse procedimento. Esses procedimentos são feitos nas quintas-feiras? Todas as quintas-feiras, no período da tarde, eu tenho um horário fixo de cirurgia ali. E eventuais fraturas que tem ou uma urgência que o paciente solicite, que a gente tem um pronto atendimento ali via particular, a gente pode realizar um procedimento, às vezes, de urgência ali no momento. Às vezes como uma luxação, uma fratura exposta, algo que necessite ali. E agora a gente está assim, com o hospital equipado, com o raio-x, e se tornou mais viável agora com o raio-x funcionando também para as cirurgias, né, doutor? Sim, isso. Eu cheguei em março de 2021, na pico da segunda onda da pandemia ali. E a gente, junto com o hospital, a prefeitura, a gente conseguiu começar a implementar alguns projetos que estavam parados até no meio da pandemia ali, que já a gente conseguiu verbas para equipamentos. Sim. Então a gente montou um projeto, viu a viabilidade não só da ortopedia ali. Então a gente tinha um projeto já do raio-x, teve a implementação de metade do equipamento, depois teve a implementação do restante. Então hoje o raio-x é todo digitalizado. Então ele faz a foto, é encaminhado para o sistema, o médico ali abre e ele pode até encaminhar para discutir um caso com outro médico, outro especialista. Bacana. Então é bem produtivo e bem acessível ali para o paciente. Então o raio-x a gente está com um equipamento ali bem moderno e dá para atender tranquilamente o pronto-socorro e as necessidades ambulatoriais ali que a gente tem. A gente tem também os equipamentos do centro cirúrgico, que são o quê? É um raio-x intraoperatório, que é diferente do raio-x fora que é feito ali, um material específico para a gente fazer os procedimentos ortopédicos e uma cirurgias de vídeo. Então, pacientes que querem cirurgias de vídeo, artroscopia ou cirurgias minimamente invasivas, tanto da parte de urologia, quanto da parte também de ortopedia e de cirurgia geral, a gente está realizando no Hospital de Cunha Porã hoje. Então, a gente tem todas essas equipes trabalhando. A gente tem um cirurgião geral, a gente tem um urologista, tem eu como ortopedista ali, a gente tem o ginecologista que atua também. Então a gente tem essas especialidades e tem uma dermatologista também que faz pequenos procedimentos ali. Sim. Doutora, e a sua especialização, na verdade, é eu sou ortopedista e traumatologista, que é o geral, né? Sim. E sou especialista na área de joelho. Então, como ortopedista, a gente trata tudo um pouco. Sim. Então, clinicamente, eu faço o tratamento de toda essa parte. Uma dor muscular, uma dor óssea, uma dor de articulação, às vezes uma fratura. Então, a gente consegue fazer isso. E eu me especializei na área de joelho, então eu trato mais pacientes com patologias de joelho. Até por ser uma região bem produtiva, com bastante pequenos produtores, eu percebi que tem bastante fluxo nessa área de joelho e ainda
era antigamente manual, né, o trabalho. Então faz pouco tempo que é automatizado. Então a gente vendo com o passar do tempo... Tem essa visão de que, vamos dizer assim, na traumatologia, aqui na nossa região é mais joelho? Por quê? A gente tem, devido às vezes o tipo de terreno que tem aqui na região, então uma região montanhosa, então tem tudo isso também que interfere. Uma região que pratica muito esporte, então tem muitos eventos, campeonatos. Tem a questão do trabalho, que é um trabalho pesado e feito manualmente até um tempo atrás. Então isso tudo interfere e predispõe algumas patologias específicas na área de ortopedia. Sim. Eu vou lhe fazer uma pergunta bem pessoal. A pessoa que tem um trauma no joelho, quebrou lá a patela por algum acidente, alguma coisa assim. Se não tratado corretamente ou se não tratado a tempo, ele vai dar problema no quadril também? O que acontece é assim, quando você tem uma fratura, um trauma, um problema no joelho, numa articulação, se ela não é tratada de forma correta ou às vezes não chega próximo ao que era antes, eu sempre brinco como um clips, sempre explico o paciente como um clips. Se você quebrou, é a mesma coisa de você abrir um clips, ele nunca mais vai voltar como era antes, ele vai voltar a funcionar, mas aquela perninha não vai encaixar naquele mesmo lugar como era antes. Então, às vezes, isso acaba sobrecarregando outra articulação. E o nosso corpo, ele se adapta a esse tipo de problema que acontece. Então, você acaba limitando o movimento do joelho e sobrecarregando, mudando a posição ali que você pisa em relação ao quadril. Normalmente o quadril é um pouco mais afetado porque ele é a segunda articulação mais móvel que a gente tem ali no corpo, só perde para o ombro. Então às vezes pode acontecer, às vezes de comprometer o tornozelo, o quadril, o pé. Então começa a distribuir a carga em outros pontos ali que antes não era. E às vezes o paciente nem percebe que ele está compensando. Exatamente. Ele acaba só percebendo quando já está instalado um problema em outra articulação, porque no começo o corpo vai se adaptando e tentando resolver e amenizar o problema na região machucada. Sim. E nesse contexto joelho, há que essas injeções ou infiltrações que a gente faz, elas ajudam, elas resolvem, é momentâneo para aliviar a dor? Hoje eu tenho um curso que eu fiz há pouco tempo, que chama terapia regenerativa. Então, o que a gente faz? Existem algumas lesões no joelho, como lesões de menisco ou até mesmo lesão de cartilagem, que são algumas estruturas que tem ali dentro, que a gente consegue recuperar com essa terapia regenerativa. Muitos fazem a famosa infiltração com corticoide. Tá? Corticoide é uma medicação que ela alivia momentaneamente ali um processo inflamatório, então isso dura ali 30, 40 dias. Essa terapia regenerativa não, elas são medicações que a gente infiltra para estimular e recuperar uma lesão que tem ali dentro. Esse corticoide, só lhe interrompendo, doutor, esse corticoide ele é uma falsa sensação de que eu estou bem. Exatamente, você não está tratando o problema, você está só remediando a situação ali, então ele vai voltar. Então isso acaba acontecendo. Então é muito comum às vezes, fiz uma infiltração. Quando a gente fala em infiltração, é quando injetamos uma medicação dentro da articulação. Então isso tem uma ação mais rápida, diferente de você injetar ela na região glútea ou no ombro. Então ela consegue fazer uma ação local. Só que ela é um curto espaço de tempo e às vezes não resolve o problema do paciente, não cura ele. Então, quando você vem com uma terapia nova, que hoje essa terapia regenerativa vem sendo bastante utilizada, você consegue recuperar aquele paciente. Então, às vezes, uma lesão de cartilagem que está no começo, uma lesão de menisco, dependendo da região onde ele é machucado, uma lesão de ligamento, que às vezes não precise por uma cirurgia, recuperar a parte de cartilagem. Então essa terapia serve para isso. Tendinites, que é muito comum no ombro, devido ao movimento repetitivo. Isso funciona para um tratamento de cura. Então você vai curar o paciente. E às vezes tem situações que a gente não acaba curando, mas a gente acaba melhorando a dor e fazendo com que esse paciente vá fazer um fortalecimento, volte a ter uma melhora na qualidade de vida. Então a gente consegue fazer esse trabalho. Eu vou lhe fazer uma pergunta assim que está bem atual. Celulares, que está todo mundo ali, aqui, né, na telinha, o pescoço baixo, né, e o ombro caído. Problemas?
Devido à pandemia, a gente mudou um pouco, às vezes algumas profissões se tornaram home office, então isso acabou dificultando mais e causando mais patologias de dores lombares, dor cervical, mudança de posturas e até mesmo de costume. Antes da pandemia mesmo, a gente tinha o quê? A gente levantava, tomava banho, se movimentava, fazia café, saía para trabalhar. Então tinha esse movimento do dia a dia e não tinha tanto contato com tecnologia, às vezes TV, computador, de ficar 24 horas em função disso, e o celular. Com a pandemia, o que a gente fez? Sofá, cama, cama, sofá, cozinha, sofá. Às vezes não tirava nem a roupa, né? Não tirava nem a roupa, nada disso. Sim. Não praticava exercício físico, não alongava, não tinha esse movimento do dia a dia. E é muito comum mesmo a gente mexer ao celular e jogar a cabeça para frente, o pescoço. Então, patologias de sobrecarga na região cervical, contraturas musculares, isso acabou aumentando. Então, isso daí acaba tendo bastante consulta nessa parte de ortopedia por causa disso. Porque assim, começou a ficar muito função de 2 dedos, que normalmente é o que a gente utiliza ali no celular, e a posição de jogar essa cabeça para frente, ali o pescoço. Então, isso acaba sobrecarregando a região cervical. E esse fortalecimento, no caso, você teria que ir para uma academia, fazer um exercício físico, diminuir as horas de celular, alguma coisa assim? Corrigir questão postural, existem coletes para fazer isso, para você segurar e se manter estabilizado ali, para evitar esse jogar o ombro para frente, sempre que você fizer esse movimento com o celular. Corrigir com pilates, o RPG. Então, fazer um fortalecimento da coluna, porque a gente acha que a coluna ali é só osso e ligamentos, né? E o disco, que na verdade é o que causa a hérnia de disco. Na verdade não, a coluna a gente tem músculos que partem desde a cabeça e vão até na região do bumbum. Então são músculos ali que a gente chama paravertebrais. Então acaba acontecendo muito do paciente falar assim, mas eu vou na academia e eu sinto dor nas costas. Às vezes ele não trabalha, ele não fortalece essa musculatura. É muito comum fortalecer o abdômen, mas não fortalecer a parte das costas. Então acaba gerando o quê? Uma instabilidade muscular ali. Então o músculo do abdômen é mais forte do que o da coluna. Então acaba sobrecarregando essa região. Agora que o senhor falou, a gente estava comentando sobre academias. Seria interessante, antes de você partir para exercícios, ou está todo mundo agora na era de ficar forte, né? Consultar um ortopedista antes dessas atividades? Na parte assim, não tem nada que diz que é obrigatório, mas pessoas que têm um histórico, às vezes, de lesões, ou que têm uma dor recorrente em articulações, alguns movimentos, a gente recomenda que faça, às vezes, uma consulta prévia, antes de ir para uma academia, e procure um orientador na academia. Às vezes não precisa ser um personal específico, mas alguém que oriente na academia ali, adequado, para evitar uma sobrecarga daquele joelho ou daquela coluna, que são as regiões mais acometidas em exercícios errados na academia. Sim. Todo exercício é válido, não só a academia, mas como também um pilates, o crossfit, que é uma modalidade que vem surgindo aí também com bastante força, natação. Então, diversos outros esportes são para fortalecimento. Então, normalmente sim, não tem nada obrigatório nessa parte de procurar antes de fazer uma academia. Mas se você já tem uma dor de parte sedentária ali, que dói... Você pode agravar. Você pode agravar se você não identificar e não fazer corretamente os exercícios. E nesse lado, por exemplo assim, eu tenho 6 cirurgias no joelho, certo? Eu não consigo ir lá para a academia e fazer aquele exercício, né, que todo mundo acha que eu preciso fortalecer, vamos dizer, o músculo da perna. Só que quando eu faço esse movimento, eu sinto muita dor no quadril. Isso é comum, isso é algo assim, o que, além de ser investigado, claro, né, pelo ortopedista, como eu tenho essas lesões, eu não poderia fazer, vamos dizer, uma atividade física sem antes consultar um ortopedista. Sim, exatamente. Se você tem algum problema, alguma limitação de movimento, que não consiga trabalhar aquela musculatura em específico, a gente recomenda o seguinte. Primeiro, se faz uma academia, procurar ver qual é o movimento que fica confortável para não causar aquela dor
na articulação. Se for aquela dor muscular, que é a dor boa que a gente fala, que é quando parece que queima a musculatura, isso não é uma dor ruim, é uma dor boa. Agora, quando você faz um movimento e ele dói o seu joelho, dói sua articulação, isso daí deve ser evitado alguns movimentos. Então a gente diminui a amplitude, a gente melhora, muda aquele exercício, evita movimentos de impacto, então você não vai saltar, não vai pular, não vai correr. Tem uma opção boa, a hidroterapia, que é a ginástica na água. Então pessoas com artrose, que é o desgaste no joelho ou em articulações, a hidroterapia tira a sobrecarga e fortalece a musculatura. Então você consegue fazer movimentos que fora da água. Movimentos que fora da água você não conseguiria fazer. Então, às vezes, posso correr dentro da água. Sim, você consegue correr que fora não conseguiria fazer. A gente tem o Pilates, que trabalha com alongamento e um fortalecimento também específico de musculatura. Então, a gente consegue especificar e trabalhar aqueles músculos sem um impacto ali na região. Então, a gente pode fazer isso através desses exercícios, evitando com que vou à academia e tenho que fortalecer aquele músculo, mas me dói outro lugar. Então você muda o exercício ou muda a forma de você fortalecer. Doutor, quando o senhor vai fazer uma cirurgia, vou voltar lá no meu joelho, o pré-operatório, né? O pré-operatório, o paciente há que saber o que ele vai ter que fazer no pós-cirúrgico? Sim, o procedimento cirúrgico começa sempre assim, nem tudo é cirurgia na ortopedia. Então o paciente passa em uma consulta, ele recebe o diagnóstico. Se for algo que nunca foi tratado, a gente trata clinicamente inicialmente, com medicações, reabilitação com físio, academia, ginástica, alongamento. Ele retorna 20 a 30 dias depois, a gente reavalia e vê, olha, permaneceu a dor ou melhorou. Se permaneceu a dor, a gente vê a possibilidade e indica o procedimento cirúrgico. Quem determina a cirurgia sempre é o paciente. A gente pode indicar e sugerir, olha, isso vai ter uma melhora com a cirurgia, como também pode acontecer de não melhorar, mas é uma possibilidade que a gente tem. Ou vai ter uma melhora, ou uma possibilidade da terapia regenerativa, então tudo isso a gente dá opções e caminhos a ser seguido. Podemos tentar mais um tempo de clinicamente? Pode ser tentado também, tá? Então isso é o inicial. Solicitamos a cirurgia ali, eu explico, às vezes o paciente questiona, mas quanto tempo vai recuperar, vai demorar? Se for uma lesão de menisco, ou se for uma lesão de ligamento, o que varia é o tempo e o retorno ao esporte. Então uma lesão de menisco, em torno de uns 30, 40 dias, você retorna à vida normal. Uma lesão de ligamento, em torno de uns 3 meses para voltar à corrida, em torno de uns 8 meses a voltar ao esporte. Tá? Isso é variável. Nesse meio tempo, fisioterapia? Fisioterapia, academia, fortalecimento, sempre preparando a musculatura a retornar aos exercícios. A gente tem que também criar o reflexo muscular, que hoje em dia é muito pouco trabalhado, que é a mudança de direção, que a gente trabalha para quem pratica esportes. Então isso daí também tem que ser explicado. E sim, a gente explica os problemas e as complicações que pode dar numa cirurgia, como risco de infecção, risco do material ser rejeitado pelo corpo, porque a gente às vezes tem cirurgias que a gente coloca um parafuso, ou uma placa, ou um fio, que pode vir o corpo a rejeitar, porque a gente só sabe quando é entrado em contato, então a gente não faz testes para isso constantemente. Essa rejeição, doutor, só lhe interrompendo, ela daria assim, quanto tempo depois da cirurgia? Não existe um tempo específico, como também não existe uma porcentagem, 1% vai acontecer comigo. Então assim, depende muito, é muito raro de acontecer, mas acontece. Então a gente fala assim em torno de 1 a 3% de todas as cirurgias feitas, na verdade, de parte de ortopedia. Então depende muito, depende da técnica a ser aplicada, da higienização do material, então tem tudo isso que interfere também no procedimento cirúrgico. Dos cuidados pós-operatório do paciente, dos cuidados do cirurgião na cirurgia, então tudo isso é um global que a gente trabalha. E depois disso a gente encaminha o paciente para reabilitação, para o fortalecimento, para essa melhora em conjunto com o fisioterapeuta, com o preparador físico. Então a gente sempre trabalha em conjunto com o fisioterapeuta e um preparador físico para recuperar essa parte
pós-operatório. Vamos supor assim, eu fui jogar um vôlei, eu fui jogar futebol e senti uma dor incrível no joelho. O gelo, ele ajuda momentaneamente ou ele é um anti-inflamatório? Sim, o gelo ele é considerado um anti-inflamatório natural que a gente tem. Recomenda-se em torno de 15 a 20 minutos de gelo. Se for numa bolsa apropriada que existe, você não precisa colocar nada protegendo ali a pele, mas se for aquele saquinho comum de casa, colocar um papel toalha ali para evitar de queimar a pele. Não se passa de 15 a 20 minutos porque ele não acaba tendo mais efeito e acaba queimando a pele ali. Então é muito comum disso acontecer em pacientes mais idosos. Então a gente recomenda o gelo, não só para um trauma agudo, como também um pós-operatório, ou até mesmo aqueles casos crônicos que o paciente retorna à fisioterapia. Então a gente recomenda o gelo, que é um anti-inflamatório natural, barato, fácil acesso. Sim. Então a gente consegue recuperar às vezes algumas patologias ou até mesmo tirar daquela fase mais aguda com o uso do gelo, um anti-inflamatório e um analgésico inicialmente. E o calor? O calor, eu uso ele em que situação? O calor a gente recomenda normalmente quando você tem uma contratura muscular, uma dor ali na coluna. Fui fazer um movimento e senti que minha coluna travou. Quando você tem uma artrose no joelho, ele também ajuda a diminuir essa parte da dor e ele melhora a mobilidade ali do joelho, o movimento de dobrar, esticar. Quando você tem uma pós-fratura, né, uma cirurgia de fratura, quando a gente tira a imobilização, que às vezes o paciente fica 2, 3 meses imobilizado, a gente recomenda ele entrar debaixo da água no chuveiro e mexer o punho bastante ou a outra articulação acometida. Então ele pode ser utilizado também no pós-operatório e evitar o gelo na artrose, porque às vezes dói mais. Por isso que quando às vezes eu atendo muito agora nessa época do frio, doutor, no frio piora minhas dores. Sim. Então isso já é um sinal da piora da artrose. Então o quente serve para esse tipo de situações. Por isso que quando a gente toma aquele banho assim, que é de sair fumaça em todos os poros, ele te dá aquela sensação de relaxamento. Exato. De alívio, assim. Então isso daí que ajuda. Então às vezes quando você tem uma contratura muscular ali, ele vai auxiliar nessa parte. Claro que depois de um tempo você tem que modificar o tratamento, mas inicialmente para aliviar isso, a compressa morna ou essa bolsa morna pode ser feita. Ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo agora, né? De que a gente não sabe, né? De manhã é frio, de tarde quente, calor. À noite é frio de novo. É frio de novo, né? Sim. E a nossa região aqui, ela tá pegando todas as... E num dia só tem as 4 estações. Das 4 estações, né? Exatamente. Doutor, o senhor, a nossa cidade aqui, o senhor adotou ela de alma e coração. Por quê? Eu recebi um convite logo que eu acabei minha residência em São Paulo. Aí eu recebi um convite do ex-diretor técnico do hospital para trabalhar aqui. A minha esposa é de Maravilha, a doutora Giovana Pandolfo, que é pediatra também ali em Maravilha. E ela falou, olha, eu vou morar na minha cidade, sempre foi o retorno dela ali, ela sempre deixou claro para mim. E como tinha essa proposta de emprego, eu já conhecia a região aqui, faz uns 4 anos que eu já venho frequentando, né, também a região. E coincidiu de eu já conhecer o hospital, que eu vim conhecer uns 3, 4 meses antes, e vi que era gostoso e bom de trabalhar ali, que tinha uma perspectiva boa tanto de trabalho quanto qualidade de vida. Então acabei vindo em março de 2021 e achei uma região bem gostosa assim, de trabalhar, as pessoas bem receptivas, tem ainda muito valor, não só do profissional médico, mas também de todas as outras profissões que você vai conversando, o pessoal valoriza isso. E tem esse acolhimento, que achei uma região bem legal de também ter amigos e acolher a família próximo. Então a gente tem essa facilidade e eu gostei muito de estar trabalhando aqui nessa parte, porque tem um retorno tanto pessoal que a gente vê ali e prazeroso do trabalho que a gente faz. O lado profissional e o lado humano, né? Exatamente. A gente concilia, é uma região muito gostosa, né? De se morar, de se trabalhar. Sim. Né? Eu quero lhe dar as boas-vindas e agradecer pelo trabalho que o senhor está fazendo. E a gente vê assim o seu profissionalismo, né? Como
como médico, como ortopedista, como diretor do hospital. E nós queremos deixar a Top TV SCC sempre à sua inteira disposição, o Conta Pra Nós e todos os canais que abordam a Top TV SCC, tanto no lado profissional quanto no do hospital, que a gente tanto preza por este grande hospital que a gente tem aqui, não só em tamanho, sim, mas em coração, né? Exatamente. Como eu trabalho em outros diversos hospitais na região, que são menores, eu tento sempre trazer o paciente, o meu tanto particular quanto de outros planos, para operar em Cunhaporã. Porque eu sei que nem é sempre só a cirurgia em si. Então, às vezes vem um acompanhante, sim, precisa de um remédio, precisa de alguma coisa, vai comer aqui nos comércios da cidade. Então, tudo isso gira e agrega para a cidade também. E quando você tem profissionais que buscam o hospital ali, isso corre a notícia. Então, exato, outros profissionais de fora vêm, acaba trazendo mais pessoas para a região, para a cidade, e isso vai criando uma fama na região e aí vai correndo as notícias. Nós ficamos muito felizes com a sua vinda para Cunhaporã, ter escolhido a nossa região isso, para morar e também atuar na sua profissão. E eu quero deixar os microfones da Top TV abertos para o senhor para suas considerações finais. É isso, muito obrigado pelo convite aqui. Estou à disposição a atendimentos de ortopedia e traumatologia. Atendo na minha clínica junto com a minha esposa, que chama a Clínica Medicorp em Maravilha. O telefone de contato é o 991 80 1144. Atendo de segunda a sexta-feira, tanto em horário comercial, ou às vezes um paciente que precisar de um horário fora disso também, a gente sabe como é que a gente tem essa mobilidade de estar atendendo. E alguns finais de semana a gente fica à disposição também via WhatsApp para estar atendendo, tirando dúvida. Tem o meu Instagram, que eu faço publicações e conteúdos lá direto, que é Dr. Renato Zanetti, ortopedia. Então a gente consegue estar respondendo e tirando dúvidas também por lá. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. De todo o coração, seja bem-vindo a Cunhaporã, a Maravilha e toda a região, a Palmitos, que na verdade é quase que uma cidade só, né, doutor? Nós estamos interligados aqui por poucos quilômetros, né? Sim. E a gente espera que o senhor tenha muito sucesso aqui e agradecendo de todo o coração a entrevista Top TV. Obrigado, que é isso. Este foi o Conta Pra Nós de hoje com o Dr. Renato Zanetti. Não perca no nosso programa no Conta Pra Nós. Vejo vocês na próxima semana.